O arquiteto internacionalmente aclamado Frank Gehry, nascido no Canadá em 1929 e naturalizado americano, tem liderado as plataformas de notícias de arquitetura desde que estabeleceu seu escritório em Los Angeles em 1962 e remodelou sua casa em Santa Mônica. Notório por seu uso expressivo da forma e seu efeito às vezes inflacionário nos orçamentos dos projetos, Gehry é mais conhecido pelo Museu Guggenheim de Bilbao, que o colega arquiteto Philip Johnson certa vez apelidou de o maior edifício do nosso tempo. A nova criticidade de Gehry inspira e incita. Seu compromisso ao longo da carreira com o estilo do desconstrutivismo, demonstrando que a forma nem sempre precisa expressar função, revelou-se em envelopes ondulantes revestidos de titânio, volumes desconcertantes e detalhes esteticamente discordantes. Para facilitar esse estilo de assinatura, Gehry tomou emprestado um software destinado à indústria aeroespacial, acabando por fundar a Gehry Technologies, uma empresa que desenvolve softwares de design de ponta. Gehry venceu o Prêmio Pritzker em 1989 e sua empresa Gehry Partners LLP continua a desenvolver novos projetos ao redor do globo, como a sede do Facebook na Califórnia e o Museu Guggenheim de Abu Dhabi. Veremos agora um Top 5 com os melhores projetos de Frank Gehry. O 8 Spruce, originalmente conhecido como Beekman Tower e atualmente comercializado como New York by Gehry, é um arranha-céu de 76 andares e 271 metros de altura, projetado pelo arquiteto Frank Gehry e localizado na 8 Spruce Street, na ilha de Manhattan. O 8 Spruce é uma das torres residenciais mais altas do mundo e foi a torre residencial mais alta do hemisfério ocidental na época da inauguração, em fevereiro de 2011. A edificação possui uma escola pública de ensino fundamental que ocupa os primeiros andares do prédio. Acima desse nível, a torre contém apenas unidades de aluguel residencial, 898 no total, uma raridade no distrito financeiro de Nova York. O arranha-céu tem estrutura de concreto armado e o revestimento em curvas com chapas metálicas é a marca do estilo de Frank Gehry. O projeto do DZ Bank consiste em um edifício de uso misto que integra uma unidade comercial nas quadras do DZ Bank em Berlim e uma unidade habitacional com 39 apartamentos. As fachadas são escalonadas independentes umas das outras, de forma a respeitar seu entorno imediato. A fachada voltada para a Pariser Platz recebe uma série de aberturas e janelas salientes, permitindo ao edifício se integrar naturalmente ao tecido urbano da região do Brandenburg Gate. A entrada da Pariser Platz é marcada por uma marquise de vidro que direciona as pessoas para um grande hall, o qual permite uma vista do átrio central do edifício, marcado por uma cobertura de vidro e por um piso de vidro curvado. Uma arcada revestida de madeira leva as pessoas até os elevadores dos escritórios, localizados dos dois lados do átrio. Os escritórios são organizados em volta do átrio, orientados para dentro, de forma a tirar vantagem da luz natural que entra pela cobertura de vidro. A sala de conferências principal é localizada no centro do átrio, em uma concha escultórica revestida de aço inox externamente e de madeira internamente. Apesar da notoriedade internacional, Frank Gehry nunca tinha construído um edifício público significativo na cidade onde residia. Com a abertura do Walt Disney Concert Hall em outubro de 2003 na cidade de Los Angeles, esta lacuna foi preenchida. Colocado sobre uma área de estacionamento, o volume complexo do edifício lembra um navio ou um conjunto de formações rochosas naturais elevando-se de uma ilha. Como no Guggenheim de Bilbao, Gehry usou o programa CATIA para projetar e ajudar a construir a estrutura. Em vez de um revestimento de titânio, em Los Angeles foi utilizado aço inoxidável, embora o arquiteto tenha considerado uma combinação de pedra calcária e aço em determinada altura. De acordo com Terry Bell,
arquiteto do ateliê de Gehry. Essa é uma estrutura extremamente complicada, dadas as formas curvas e carpintarias complexas. O arquiteto também esteve envolvido de perto na concepção do interior da sala de concertos, desenhando as carpintarias. Até o órgão de tubos de madeira foi desenhado por Frank Gehry. O projeto da Fundação Louis Vuitton responde ao cenário do Jardim da Aclimatação em Paris, evocando a tradição dos edifícios de vidro dos jardins do século XIX, o papel do jardim na memória cultural, especialmente a obra de Marcel Proust, e o desejo de criar um museu de arte contemporânea que será atraente e acolhedor para crianças e famílias que frequentam o jardim. O edifício, construído à beira de um espelho d'água, criado especialmente para o projeto, compreende um conjunto de blocos brancos conhecidos como icebergs, vestidos de painéis de concreto reforçado com fibras, cercado por 12 imensas velas de vidro apoiadas por vigas de madeira. As velas dão ao projeto a sua transparência e sentido de movimento, permitindo que a construção retrate a água, bosques e jardim, e que mude continuamente com a luz. Enquanto os visitantes se deslocam de galeria em galeria no interior do edifício, as grandes extensões de vidro oferecem vistas pitorescas sobre os jardins, integrando a paisagem na experiência do museu. O projeto é reconhecido internacionalmente pela inovação em design digital e construção, estabelecendo um novo padrão para o uso de tecnologias digitais e de fabricação avançada. Mais de 400 pessoas contribuíram com modelos de projeto, normas de engenharia e restrições de montagem de um modelo 3D digital hospedado na web, que inteligentemente adaptou-se para os requisitos do projeto. Mais de 3.600 painéis de vidro e 19.000 painéis de concreto que formam a fachada foram simulados utilizando técnicas matemáticas e moldados utilizando robôs industriais avançados. Tudo automatizado a partir do modelo 3D compartilhado. Um novo software foi desenvolvido especificamente para compartilhar e trabalhar com o desenho complexo de Frank Gehry. Situado à beira do rio Nervión, em Bilbao, Espanha, o Museu Guggenheim caracteriza-se pela fusão de complexas formas curvilíneas e uma materialidade cativante, respondendo a um programa extenso e um contexto urbano e industrial. Com mais de uma centena de exposições e mais de 10 milhões de visitantes, o Museu de Frank Gehry não só mudou a maneira que os arquitetos e o público pensam sobre museus, mas também impulsionou a economia de Bilbao com seu surpreendente sucesso. De fato, o fenômeno da transformação de uma cidade após a construção de uma peça arquitetônica significativa é agora referida como o efeito Bilbao. Após 25 anos, o museu continua a desafiar suposições sobre as conexões entre arte e arquitetura. Quase imediatamente após sua abertura em 1997, o Guggenheim de Bilbao tornou-se uma atração turística popular, atraindo visitantes de todo o mundo. Embora a forma metálica exterior pareça uma flor observada pelo topo, o edifício mais se assemelha a um barco visto do solo, evocando o passado industrial portuário da cidade. Construído em titânio, calcário e vidro, as curvas aparentemente aleatórias do exterior são projetadas para capturar a luz e reagir ao sol e ao tempo. Clipes de fixação criam uma pequena deformação no centro das peças de 0,38 mm de titânio, fazendo com que a superfície pareça ondular com a alteração da luz e criando um efeito extraordinário na composição total. O software CATIA calculou o número de barras exigidas em cada local, bem como as posições e orientações em cada uma delas. Em adição a esta estrutura, as paredes e tetos contam com várias camadas de isolamento e um revestimento externo de titânio. O grande e iluminado átrio serve como centro organizador do museu, distribuindo 11.000 metros quadrados de espaços de exposições em 19 galerias. 10 dessas galerias seguem um plano ortogonal clássico,
que pode ser identificado externamente através de um revestimento de calcário. As 9 galerias restantes são identificadas a partir do exterior, através de formas orgânicas revestidas em titânio. Vários outros projetos de Frank Gehry também são dignos de menção, como o Museu Vitro Design na Alemanha, a Casa Gehry em Santa Mônica e o Experience Music Project em Seattle. Fique ligado e inscreva-se na Digital.arc, o seu canal de arquitetura na era digital.